Santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É com grande gozo na alma que eu venho até vocês neste dia da parte de Deus partilhar com vocês uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que o Espírito de Deus me iluminou essa semana e vale a pena partilhar porque a verdade do Evangelho é que ela tem o poder de mudar, de transformar a vida do ser humano. Espero que todos vocês estejam a passar um bom fim de semana, ou melhor, nós estamos já caminhando em direção ao final de semana. E sempre é um enorme prazer ouvir a palavra de Deus. Nunca aceita ficar sem ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. Se você se encontra aflito, se você se encontra angustiado, se você se encontra perturbado pelas preocupações, pelos problemas dessa vida, e você se encontra bloqueado por falta de direção, por falta de aconselhamento, como missionário, como mensageiro de Deus, eu aconselho você a amar a palavra de Deus. A solução que as pessoas elas estão a procurar, ela se encontra na palavra de Deus. Mas para que nós possamos entender a palavra de Deus, a gente tem que estar disposto a aceitar, a gente tem que estar disposto em reconhecer que sem Deus nesta vida, a gente não vai conseguir ser feliz, como também a gente não vai conseguir estar seguro. Mas antes de eu partilhar com vocês essa pregação que o Espírito do Senhor me iluminou, gostaria de convidar você, meu amigo, minha amiga, que tem visualizado, que talvez se encontre ferido, talvez se encontre aflito, talvez se encontre angustiado com as problemáticas desta vida, e você tem sentido o desejo no coração, talvez de fazer comentário, de querer partilhar, de querer pedir ajuda, eu convido você a me enviar uma mensagem e junto com o Espírito do Senhor vamos orar, pedir que é para Deus te socorrer, te dar alívio. Mas a melhor mensagem é aquela que vem pela pregação da palavra. Se você ouvir a palavra como você irá de ouvir, o Espírito do Senhor irá de falar e entender a pregação do Evangelho, você irá de encontrar a solução que tanto você anseia e deseja para a sua alma. É bem verdade que o ser humano é um ser complexo. O ser humano ele já nasceu complicado pelas problemáticas da vida. E não tem ninguém que entende melhor o ser humano que o homem. Porque não tem ninguém que entende melhor o ser humano do que o próprio Deus. Nós, os seres humanos, nós dentro de nós temos essa tendência de querer destruir o semelhante, de querer abafar o semelhante, de querer mostrar para as pessoas que nós somos melhor do que elas. Não é isso que Deus quer. Deus não nos fez para nós pisar o nosso semelhante ou para nós humilhar as pessoas só pela situação social que talvez nós conseguimos. E muitas das vezes as pessoas pensam que por causa de conseguir um espaço nessa vida ou por causa de conseguir talvez realizar um desejo seu, o ser humano ele tem em si esse sentimento de querer pensar que ele é melhor do que o seu semelhante. Ninguém é melhor do que ninguém. O rico não é melhor do que o pobre, nem tampouco o pobre é melhor do que o rico. Ambos eles irão de comparecer diante do Senhor. Amém? Também gostaria de convidar você que tem visualizado, meu amigo, minha amiga, a se inscrever no canal. Fazendo isso, você estará dando acesso para que outras pessoas que no decorrer desse planeta se encontram aflitas, elas também possam ter acesso à pregação do Evangelho. Amém? O link do meu canal deixei disponível, está no meu perfil. Você pode entrar lá, deixei na fotografia do meu perfil. Você pode entrar lá, você pode se inscrever e vamos juntos assim pregar a palavra do Senhor. Amém? Ok. Eu vou fazer a oração. Assim que eu terminar de fazer a oração, vamos então juntos ouvir essa mensagem poderosa que o Espírito Santo preparou para mim. Você irá de ficar impactado. Mas o objetivo é esse. Eu não vim aqui com o objetivo, com a finalidade de falar aquilo que você gostaria de ouvir, ou que você espere ouvir. Não. A minha missão é falar aquilo que Deus quer que você ouça, que eu ouço, e assim a gente possa ser liberto, a gente possa alcançar a vitória. Amém? Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é com enorme prazer, com grande gozo, com grande alegria na alma, que eu venho a Ti neste preciso momento, Santo Deus, prestar culto a Ti, Senhor,
porque o Senhor me deu uma responsabilidade que é de pregar a tua palavra. Eu não quero falhar. Enquanto o Senhor me dê fôlego de vida, enquanto o Senhor me dê inspiração, enquanto o Senhor me dê iluminação, eu quero fazer aquilo que o teu Espírito colocou no meu coração, que é ser um missionário, que é pregar a tua palavra para essa pessoa que se encontra aflita, que se encontra angustiada, que se encontra perturbada pelas problemáticas desta vida. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que está assentado no seu trono de glória e que desde o alto o Senhor observa a todos os moradores da terra, para o Senhor ver se há alguém cujo coração tem a tendência em buscar ao Senhor. O Senhor é o Deus cuja sua perfeição não pode ser inatingível com a racionalidade humana. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que ninguém conhece as coisas do Espírito de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus que nele está. Glória a Deus. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. Não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a manifestação visível do teu poder. O Senhor é o Deus o Senhor é o Deus que tem tanto poder que com teu sopro o Senhor pode destruir o planeta Terra. Por isso dá-me graça, dá-me ousadia, dá-me intrepidez. Espírito Santo, fale por mim, Senhor. Fale por mim para que essa pessoa possa ser liberta, para que essa pessoa possa, Senhor Deus, a vida dela ela possa mudar, que ela possa abrir os olhos e que ela possa ser liberta dos espíritos malignos que têm enganado, que têm aprisionado ela, que ela possa ser liberta através da pregação da sua palavra. Espírito Santo, toma a direção deste momento que o Senhor estará ministrando através de mim. Eu só tenho que te louvar de coração e te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga comigo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Missionário, por que da oração? É aquilo que eu expliquei. A palavra de Deus, ela declara dizendo o seguinte, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É claro que a minha missão não é falar aquilo que eu quero falar, eu desejo falar, não. A minha missão é fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que é pregar a mensagem dele. E para isso, há uma necessidade da oração, porque quando eu faço a oração, eu dou graça de abrir a dimensão do mundo espiritual, principalmente do reino de Deus, e há chance que o Espírito Santo fale por mim. Por isso, você, meu amigo, minha amiga, que não tem hábito de orar, eu aconselho você, em nome do Senhor Jesus, a uma oração. Amém? Muito bem. Vamos, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós hoje se encontra no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel está na Antiga Aliança. O Antigo Testamento, a sequência é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízo, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o Pregador, Cantos de Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. É o 27º livro da Antiga Aliança. O livro do profeta Daniel, capítulo número 6. Vamos lá, Daniel, capítulo número 6. O tema é Daniel na cova dos leões. Vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revela aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova.
Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos, e antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia maravilhoso, o tema da mensagem que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre a cova dos leões. Missionário, o que significa a palavra cova? Eu fui pesquisar. A palavra cova, ela pode ser definida como um largo betume em forma de um poço fundo, que tem um formato de uma garrafa funda, um lugar fundo, onde colocam normalmente no poço, na cova, é colocado todo tipo de coisas ruins no que diz respeito à imundícia, né? Vamos falar, por exemplo, lama, insetos peçonhentos, todos nós encontramos na cova. Sendo assim, missionário, o que é a cova dos leões? A cova dos leões é exatamente, era um poço, um lugar fundo, aonde naquela época, na época de Dario, do Império da Babilônia, eles tinham o costume de guardar lá os leões famintos, leões esfomeados, simplesmente com o objetivo que, por exemplo, se alguém desobedecesse um decreto do rei, infligisse, cometesse um crime, seria condenado nessa cova. Até por então, no tempo do rei Dario, ele havia estabelecido uma lei sobre todo aquele que cometesse um crime grave contra o reino, contra o governo, seria candidato a ser lançado na cova dos leões. Então, missionário, sendo assim, qual é o motivo que levou Daniel a ser jogado na cova dos leões? Antes de falar o motivo por que Daniel ele foi jogado na cova dos leões, nós temos que recapitular uma história. Quem era Daniel, missionário? Daniel, ele era um jovem judeu que tinha visto dos exilados da Judeia, porque naquela época, na época do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, quando começou a governar no Império da Babilônia, ele carecia de conselheiros, ele carecia de jovens sábios, bem preparados, que haviam bem, naquela época tinha a lei dos caldeus, assim, em todas as línguas possíveis que havia naquela época, no que diz respeito à ciência, à sabedoria, que os magos, que os astrólogos conheciam naquela época de Daniel. O rei estava à procura de jovens sem defeitos, sábios, inteligentes e que não tinham nenhum defeito na aparência física. Então foram selecionados alguns jovens judeus. Dentre esses jovens que foram selecionados, que tinham que ser jovens, adolescentes sábios, adolescentes que eram plenos de conhecimento, adolescentes que tinham a capacidade de interpretar os sonhos do rei. E nesses adolescentes aqui, havia vários, mas a palavra de Deus no livro de Daniel, ele menciona simplesmente três que eram, tinha Daniel e mais três jovens que eram Ananias, Misael, Azarias, que haviam recebido o apelido de Sadraque, Mesaque, Abednego. Segundo a história, Daniel, mais com esses três amigos deles, foram destacados como os mais inteligentes, os jovens mais sábios, mais bem preparados no que diz respeito à sabedoria, à astrologia, que era para poder servir na corte do rei Nabucodonosor. Só que a história diz que durante esse período aqui, Daniel, assim como os seus amigos, eles foram testados, eles foram provados no que diz respeito à conduta dele, no que diz respeito à sabedoria dele. Nós vemos várias vezes que, por exemplo, houve aquele evento que está mencionado no capítulo 2, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Ele teve um sonho, ele sonhou com uma estátua enorme, que tinha a cabeça de ouro, que tinha um tronco de prata e os pés, a coxa de bronze e os pés de ferro. E naquela época, o rei ele ficou perturbado com esse sonho. Ele mandou chamar todos os astrólogos, todos os sábios, todos os feiticeiros, todos os bruxos que haviam
no seu império, que é para interpretarem o sonho. Mas infelizmente ninguém conseguiu interpretar. Mas Daniel, ele foi achado digno, porque Daniel ele tinha um espírito excelente. Mais do que isso, Daniel ele servia a Deus. Daniel, quando foi levado na corte da Babilônia, Daniel era um adolescente. A história diz que Daniel tinha entre 10 a 16 anos. E Daniel, quando ele chegou naquele império, no império da Babilônia, eles adoravam os ídolos. E Daniel, assim como os seus amigos, eles propuseram, colocaram no coração deles não se contaminar com a comida que o rei Nabucodonosor servia na mesa, assim como os seus serventes, porque aquela comida era sacrificada a ídolos, era sacrificada a demônios. Então Daniel e seus amigos, eles propuseram fazer uma campanha de jejum só de legumes e água. E a aparência dele foi melhor do que a maioria dos jovens que consumiam a comida do rei Nabucodonosor. Mas o que importa aqui saber é que Daniel, Deus lhe deu graça de interpretar sonhos. Ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, que Deus havia interpretado através de Daniel e havia dado os símbolos dos reinos que viriam a ser antes, depois da sucessão do rei Nabucodonosor, como também Daniel havia interpretado aquele sonho do rei Belsazar, quando havia profanado contra Deus. Ele havia visto a escrita na parede que estava marcado Mené, Mené, Tekel, Uparsin, que significa pesado foste na balança e achado em falta, o teu reino foi dividido entre os médios e os persas. Mas nós, quando chegamos no capítulo 6, antes do capítulo 6, antes daquele rei, o rei Belsazar, ele falecer, ele havia prosperado Daniel no reino da Babilônia. E já no capítulo 6, algo interessante aparece aí. Era o momento de prova de Daniel. Por que isso, missionário? Até então, Daniel era um verdadeiro homem de Deus. Ele andava nos caminhos de Deus. Ele era um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E mais do que isso, a história diz que Daniel era ministro. Ele era um dos 3 grandes ministros conhecidos da Babilônia. Ele presidia 120 províncias. Havia muita gente que estava por detrás de Daniel. Mas algo interessante que chamou a atenção na história de Daniel, Daniel era, apesar de ser um homem de muita responsabilidade, apesar de ser um homem que tinha muitas ocupações, que tinha muita gente ao seu serviço, Daniel, ele não abria mão do reino de Deus prioritário. É aqui que faz a diferença. Porque aqui está a resposta por que muitas pessoas não conseguem ser felizes nessa vida. Mesmo apesar de terem dinheiro, mesmo apesar de fazer negócio, mesmo apesar de ter muitas, mesmo apesar de serem ótimos, como posso explicar? Serem pessoas inteligentes conseguiram conquistar muitos diplomas, conseguiram fazer muitos cursos. Aqui está a resposta por que muitas pessoas não conseguem alcançar a felicidade. Tem um segredo na vida de Daniel. Daniel, ele servia a Deus. E servir a Deus faz a diferença, meu amigo, minha amiga. Não adianta simplesmente viver aqui na terra, você pensar e nós pensar que nós temos a resposta para tudo, que nós temos a solução para tudo. Nós não temos a resposta, nós não temos solução para tudo, meu amigo, minha amigola. O ser humano, ele é limitado a tempo, a espaço e a circunstância. Deus fez o ser humano assim, exatamente que é para ele se lembrar que existe um Deus e que sem Deus o ser humano ele não pode ser feliz nessa vida. Mas Daniel havia entendido isso desde muito cedo. Desde a sua adolescência, que Daniel foi alguém que respeitava os mandamentos de Deus, que levava a sério os mandamentos de Deus. E sobre um dos mandamentos que Daniel ele levava a sério, que me chamou a atenção, que o Espírito me iluminou durante a semana quando eu estava pesquisando sobre a trajetória, sobre a vida de Daniel, é que Daniel, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ele respeitava os ensinamentos dos seus pais. E um dos ensinamentos dos patriarcas que Daniel, ele respeitava, eram os ensinamentos que Deus havia dado a Abraão, a Isaac e Jacó, no que diz respeito à oração, no que diz respeito à comunhão com Deus. Nos escritos dos Hebreus, eles dizem que quem estabeleceu a primeira oração da manhã, quando o ser humano se encontra, foi Abraão.
E a história diz que quando Deus chamou pela primeira vez Abraão, que é para fazer prova com Abraão, foi na manhã, quando Abraão ele havia despertado, Deus ele chamou Abraão e Deus começou a conversar com Abraão. Então, por causa disso, Abraão ele fez uma aliança, glória a Deus. Abraão ele fez uma aliança com Deus. Deus pediu para Abraão um sacrifício. Abraão fez isso aconteceu numa manhã. E por causa disso, nos escritos dos hebreus e dos judeus, Daniel ele foi constituído como um homem de Deus que estabeleceu a oração pela manhã. O segundo patriarca que estabeleceu a oração da tarde foi exatamente o filho de Abraão, foi Isaac. Isaac ele estabeleceu a oração da tarde, exatamente foi num período, por exemplo, quando a sua mulher, Rebeca, estava grávida de 2 filhos gêmeos. Ele foi orar a Deus para Deus explicar o que estava acontecendo. Ele fez essa oração quando Deus ele falou que são 2 reinos que estão dentro do ventre da sua mulher. Foi exatamente no período da tarde. No período da tarde, quando Rebeca começou a sentir dores no seu ventre, que Deus iluminou para Isaac que Isaac ele fez essa oração, que ele buscou a Deus na tarde e Deus ele havia respondido Isaac. E por causa disso, nos escritos dos hebreus, eles consideram Isaac como o homem que estabeleceu a oração da tarde. E o terceiro patriarca que estabeleceu a próxima oração foi Jacó. Jacó, glória a Deus. Jacó, a história diz que quando Jacó ele havia fugido da terra dos seus pais, porque o seu irmão Esaú queria lhe matar porque ele havia roubado o direito da primogenitura. A história diz que Jacó, na noite, na madrugada, ele estava em Betel. E lá em Betel ele adormeceu e ele sonhou, ele viu uma escada em direção ao céu e anjos de Deus subiam e desciam. E ele acordou na madrugada, na noite, e disse assim: esse não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Por causa disso, nos escritos hebreus, Jacó foi considerado como um homem que estabeleceu a oração da noite. Sendo assim, nos escritos hebreus, Abraão estabeleceu a oração da manhã, Isaac a oração da tarde e Jacó a oração da noite. E sendo assim, Daniel ele obedecia, ele seguia esse princípio. Ele tinha comunhão com Deus, ele orava a Deus todos os dias. Mas só que ele orava obedecendo a esse mandamento sagrado. Ele orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. E você sabia uma coisa, meu amigo mesmo, que você não sabia? A oração é o segredo, que é para todo homem, para toda mulher ser feliz, ouvir a voz de Deus, receber o Espírito Santo e ter uma vida completamente transformada. Você não será um homem, uma mulher extraordinária por Deus se você não amar a oração. Se você é aquele tipo de pessoa que quando acorda não ora, que vive todo dia, você vive de qualquer maneira, quando chega a noite você chega no teu quarto, você deita, assiste televisão, enche a tua cabeça cheia de informações, cheia de coisas ruins que você vê durante o dia e durante a televisão e dorme assim. Então, você não pode ter experiência de extraordinárias por Deus. E aqui nós vimos que Daniel, ele respeitava, ele levava a sério os ensinamentos sagrados que os seus pais haviam lhe ensinado. E um desses ensinamentos sagrados é exatamente esse ensinamento da oração. Daniel agarrou, ele prendeu esse ensinamento e ele fazia toda hora. Ele orava toda hora, 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, à noite. Ele se direcionava sempre no seu quarto, abria sempre as janelas em direção de Jerusalém e ele orava a Deus. Ele orava a Deus. Ele orava a Deus. E por causa disso, Deus abençoava Daniel. Deus prosperava Daniel. Até que chegamos aqui no capítulo 6. Algo extraordinário acontece. O rei Dario, como ele havia visto a história de Daniel e via que dos ministros não tinha ninguém que se destacou mais que Daniel, que interpretou o sonho do seu pai Nabucodonosor, que interpretou o sonho do seu tio Belsazar. Ele ficou impressionado com a história de Daniel e não só por isso, Daniel era um exemplo de pessoa. Daniel era honesto, Daniel era alguém dedicado, Daniel era alguém responsável, ele cumpria com a sua obrigação. O que Daniel falava, ele fazia. Então o caráter de Daniel impressionou o rei Dario. E o que aconteceu, missionário? Nós vimos que o rei, ele decidiu no coração dele
prosperar Daniel, ou seja, ele queria colocar Daniel como presidente da Babilônia naquela época. E por causa disso que o rei ele propôs em querer colocar Daniel como presidente de toda a Babilônia, o que aconteceu, missionário? Daniel se levantaram inimigos. É isso, meu amigo, minha amiga, que acontece. Toda pessoa que serve a Deus, toda pessoa que faz o que Deus quer, toda pessoa que é exemplo de homem, de mulher, ele tem que estar preparado psicologicamente para ter inimigos. E uma das coisas que faz o homem e a mulher de Deus ter inimigo é o brilho. É o brilho de Deus incomoda. O brilho de Deus incomoda. Isso está como, por exemplo, a história da serpente e o pirilampo. Serpente não come pirilampo. Mas teve uma certa ocasião que o pirilampo ele ficou cansado, falando na serpente: espera aí, dona serpente, olha, eu nunca te ofendi, nunca te faltei respeito, nunca fiz nada de errado, me explica só por que você quer me devorar, por que você quer me comer? A serpente lhe respondeu: não, o teu brilho me incomoda. É exatamente isso que acontece. Quanto mais o cristão, quanto mais o homem e a mulher de Deus, eles estiverem a viver uma vida para Deus, eles estiverem separados do pecado, separados daquelas coisas que contaminam a sua alma, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, eles vão parecer estranhos diante da maioria das pessoas. Por quê? Porque o cristão, o Espírito Santo, ele habita dentro dele. O Espírito Santo vai lhe levar a ser um exemplo. Ela ser um exemplo no seu trabalho, ela ser um exemplo no seu trabalho de funcionário, na sua casa de marido, de filho, etc, etc. Ou seja, o brilho de Deus, tudo que ele tiver, tudo que o cristão tiver a fazer, tudo que aquela pessoa que ama a Deus, ela estiver a realizar, irá de prosperar, irá de crescer. E foi exatamente isso que os outros ministros, porque eram 3, dentre os 3, Daniel é que foi elegido que é para presidir a Babilônia, que o rei Dario havia formulado na sua mente de querer selecionar, porque Daniel, com relação aos outros, Daniel era melhor, claro. Daniel servia a Deus, Daniel obedecia a Deus, e mais do que isso, Daniel, tudo que ele fazia dava certo. Aonde ele colocava as mãos, Deus abençoava. Aonde ele colocava os pés, aquilo prosperava. Mas só que tinha um detalhe: Daniel não abria mão do reino de Deus prioritário. Como é que é você, meu amigo, minha amiga? Por que você não vence na vida? Por que o que você faz não dá certo? Aqui está a resposta. Falta Deus na sua vida. Falta Deus, meu amigo, minha amiga. Todas aquelas pessoas que amam, todas aquelas pessoas que têm compromisso com Deus, que têm uma vida com Deus, elas vão vir, elas vão prosperar. Deus vai abençoar o trabalho das mãos dela. Não tem como falhar, vai dar sempre certo. Vai dar sempre certo. Se você é uma pessoa que vive uma vida cristã, se você é uma pessoa que anda pelo caminho da pureza, da santidade, você faz aquilo que a palavra de Deus diz, tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Foi o que aconteceu com Daniel. Tudo que Daniel fazia, prosperava, dava certo. Então, o que aconteceu? Satanás usou esses dois ministros que tinham ciúme de Daniel, que é para tentar lhe prejudicar, que é para tentar lhe destruir. Você imagina só o que acontece quando a pessoa faz o que Deus quer. Se levanta muitos inimigos, meu amigo, minha amiga. O cristão maduro em Cristo, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para perseguição, para calúnia. Ele tem que estar preparado para ser jogado na cova dos leões, como você vai ouvir daqui a pouco. Ele tem que estar preparado para abandono psicológico. Tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para tudo. Mas só que, glória a Deus, Daniel, ele era maduro, meu amigo, minha amiga. Porque Daniel, no capítulo 9, diz que no ano primeiro do rei Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número que o Senhor havia dito ao profeta Jeremias seria de 100 anos. Ou seja, Daniel, ele era alguém que, para além de ser um homem de oração, Daniel, ele lia. E ele lia muito a palavra de Deus. Aqui na época, ele lia os pergaminhos, os escritos sagrados. Como é que você vai ser forte espiritualmente se você não conhece a palavra de Deus, meu amigo? Não tem como você vencer. É claro que um cristão que é imaturo, que não lê a Bíblia Sagrada, que não conhece nada da palavra de Deus, quando as opressões, quando as perseguições
Quando as pessoas começaram a lhe criticar, quando as pessoas começaram a lhe perseguir, ele não vai suportar, ele vai abandonar. Mas só que Daniel, psicologicamente, Daniel já estava preparado. Ele já estava preparado porque ele sabia que de uma hora ou outra, a perseguição poderia vir na vida dele. E foi exatamente o que aconteceu no capítulo 6. Esses ministros aqui, eles criaram uma armação política contra Daniel. Eles foram pesquisar sobre o trabalho de Daniel, sobre o serviço que Daniel realizava. Não encontraram nada de errado. Estava tudo certo, estava tudo direito. Está entendendo, meu amigo meu? Daniel, ele era exemplo. Daniel, ele era exemplo de homem, de trabalhador, de funcionário. Que tipo de pessoa você? Será que você é aquele empregado que quando te dá algo para fazer, você cumpre, você faz exatamente como tem que ser feito, ou você faz de qualquer maneira? Aqui que faz a diferença, meu amigo, minha amiga. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa tem Deus na vida, quando a pessoa leva o seu relacionamento com Deus a sério, a pessoa faz o que Deus quer, tudo que a pessoa tiver a realizar, seja o seu negócio, seja o seu trabalho, a pessoa vai fazer melhor como se estivesse a fazer para Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que o brilho dele apareça na vida daqueles que temem a ele. E Daniel, a sua obrigação, o seu ministério como ministro da Babilônia, ele fazia como se tivesse que para fazer, como está fazendo. Não, ele não está a fazer para Deus. Porque Deus é que é o autor da vida. Como é que você... Será que o trabalho que você faz, será que o teu serviço, ele glorifica a Deus ou não? Ou será que você é aquele tipo de funcionário que faz as coisas de qualquer maneira, nem está preocupado com as consequências? Deus não usa qualquer um, meu amigo, minha amiga. Deus não usa qualquer um. Todas as pessoas que Deus usa são exemplos de homem e de mulher. São exemplos de pessoas. Aonde elas passam, elas deixam um bom testemunho. É isso que acontecia com Daniel. Será que no seu trabalho as pessoas dão um bom testemunho de você? Será que na tua casa as pessoas falam bem de você? Que tipo de pessoa você é, meu amigo, minha amiga? Nós temos que ser exemplo. O cristão, ele é luz. O cristão, ele é luz e a luz denuncia as obras das trevas. Daniel, ele era um exemplo de homem. Os ministros foram pesquisar a vida de Daniel. Não encontraram nenhum delito. Foram pesquisando o que diz respeito à história, à biografia dele aí no Império da... Nada de errado. Daniel era um homem justo, era um homem santo, era um exemplo de homem. Então o que é que eles fizeram? Criaram uma armação política. Eles foram pesquisar e viram que Daniel, ele servia a Deus dos hebreus. E viram que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. 3 vezes por dia Daniel, ele orava a Deus. Então ele fala assim, olha, se nós tentar fazer uma armação no que diz respeito ao serviço dele, às atividades dele, não vamos encontrar nada de errado, porque ele é um exemplo de trabalhador. Então, como eles tinham inveja de Daniel, é isso que acontece. Você sabia que a inveja, a definição de inveja é sentimento de... A definição da inveja é sentimento de desgosto pelo bem alheio. Sabe que é um invejoso? O invejoso é aquela pessoa que olha para outra pessoa e ela deseja ter tudo que o outro tem. Tem pessoas assim, tem muitas pessoas assim. Tem missionário, tem vários. Tem pessoas que ele olha para o outro, seja homem ou mulher, e deseja ter tudo que o outro tem. Porque ele não é o outro, porque ele não tem as virtudes que o outro tem, porque ele não tem a beleza que o outro tem, porque ele não tem a maneira que o outro tem. Então as pessoas preferem, em vez de se contentarem com aquilo que Deus lhe deu, ou em vez de buscarem Deus e saber o que é que Deus quer para a sua vida, as pessoas preferem invejar, as pessoas preferem perseguir, as pessoas preferem matar, até mesmo destruir o outro, porque ele viu que o outro tem virtudes que ele não tem. Foi exatamente o que aconteceu aqui na vida de Daniel. Esses ministros, eles olharam para Daniel, viram que Daniel tinha virtudes que ele não tinha. Daniel temia a Deus, Daniel servia a Deus. E você sabia de uma coisa, meu amigo, minha amiga? Quem teme a Deus, ele tem a maioria. Quem teme a Deus, mesmo que lhe fizerem plano de bruxaria, plano de feitiçaria, se Deus quiser, não vai pegar, não vai lhe atingir. Porque quem tem Deus tem a maioria. Quem tem Deus, mesmo que tentarem lhe matar, se Deus quiser, a pessoa não morre. Porque quem tem Deus tem a maioria. Mas aqui no caso, Deus permitiu que eles até conseguissem realizar a armação política, fizessem uma engenharia do mal. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Que é para tentar jogar Daniel na cova dos leões. E o que é que eles fizeram?
foram consultar o rei, falaram, rei, olha, tem aqui um decreto. Tem aqui um decreto que você criaste. Eles foram pesquisar, conseguiram encontrar algo que é para tentar incriminar Daniel. Tem aqui um decreto que diz na lei, segundo a lei dos Medos e Persas, que ninguém deve pedir nada durante 30 dias, a não ser por ti, ó rei Nabucodonosor, ó rei Dario. Daniel, quando ouviu aquele decreto, ele não queria saber. É isso que eu digo, meu amigo, quem teme a Deus não tem medo de morrer. Quem teme a Deus não tem medo pelas últimas consequências, pela vocação que Deus lhe deu. Foi o que aconteceu. Daniel ele não deu pelota quando ele ouviu que o rei havia estabelecido, porque o rei, a princípio, ele não queria fazer aquele decreto, porque o rei, ele conhecia o valor moral no que diz respeito ao culto e à religião. Mas como eles haviam colocado o rei na parede, disseram, sabes, o rei, que é rei dos Medos, você não pode revogar. Ou seja, meteram o rei na parede, que é para o rei ficar num beco sem saída e se sentir obrigado a assinar. O rei, quando ele ouviu, ele ficou com o coração penalizado porque ele amava Daniel. Esse que eu falo, meu amigo, a pessoa que tem Deus na vida, o brilho de Deus vai atrair pessoas que vão gostar de você, que vão te amar, que vão entender porque que Deus te colocou naquele lugar. Como também vai atrair pessoas que não vão gostar da tua cara, que não vão gostar do teu jeito, que não vão gostar do teu comportamento, que não vão gostar da tua personalidade. Não porque você fizeste algo de errado, não. Você não fizeste nada de errado, meu amigo, minha amiga. O que aconteceu, a única coisa que você fizeste é que você começaste a levar Deus a sério. Como você começaste a levar Deus a sério, você não está a entender mais. Aí você não está conseguindo entender a tua maneira de falar, a tua maneira de pensar, a tua maneira de se expressar, a tua maneira de agir. Aí você não vão mais entender. Aí você não vai entender. Só que quando chega nesse nível, você tem que estar preparado psicologicamente, assim como eu tenho que estar preparado psicologicamente, para entender que foi Deus que te garantiu. Quando você entende que foi Deus que falou com você, que foi Deus que te garantiu, o que as pessoas estiverem a falar de você, seja bem ou mal, você não vai dar mais ouvido, porque você sabe que você vai prestar contas a Deus e o Espírito Santo quer que você faça o que ele está te mandar fazer. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Quando Daniel ouviu, porque falaram no Daniel lá, o rei estabeleceu um decreto que ninguém pode pedir nada a um outro Deus durante 30 dias, a não ser a ele, o rei. Daniel, como ele temia a Deus, como ele orava a Deus por dia 3 vezes, como ele fazia de hábito, o que ele fazia? Ele fez? Ele ignorou. Ele ignorou e foi orar a Deus conforme ele fazia sempre. Só que nesse momento, quando Daniel recebeu o decreto, a história diz que ele se virou em direção ao seu quarto e abriu as suas janelas em direção a Jerusalém, levantou as mãos e orou a Deus 3 vezes por dia, como de antes ele costumava fazer. Então os inimigos, eles viram Daniel, eles aparam Daniel de longe, porque eles enviaram um espia para controlar Daniel, para ver se Daniel estava a respeitar o que o rei estava a fazer ou não. E eles, quando viram Daniel no ato da oração, então eles falaram, pronto, conseguimos encontrar uma falha aqui para poder incriminar. Eles foram falar no rei, nós está aqui as testemunhas, vimos Daniel a orar 3 vezes por dia, a orar a Deus, ele desobedeceu o mandato que você estabeleceu. O rei ficou com o coração penalizado. O rei sabia que aquilo era uma armação que os seus inimigos tinham feito para ele. Mas como os seus inimigos meteram o rei na parede, então ele não poderia voltar, porque ele não poderia perder o reinado. Então, ele foi para Daniel e disse, olha Daniel, o Deus a quem você, o Deus que você teme, ele vai te livrar. Ele vai te livrar, Daniel. Mas, Daniel, você vai ser lançado na cova, mas o Deus que você serve, ele vai te livrar da cova dos leões. O que aconteceu, missionário? Eles pegaram Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. E aqui o Espírito Santo tem algo extraordinário para falar comigo e você. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Olha, quando a pessoa faz o que Deus quer, quando a pessoa teme a Deus, se está na soberania de Deus livrar o seu filho e a sua filha, ele vai livrar, ninguém pode impedir. Porque aqui era na soberania de Deus. Deus, ele amava tanto Daniel que ele disse, não, o meu servo não pode morrer esmigalhado pelos leões. Eu fui pesquisar sobre os leões, sobre a família dos leões. Esses felinos chamados leões, eles fazem parte da família dos carnívoros. Os animais carnívoros que estão na categoria dos leões, que
que quando sentem cheiro de carne, seja de animal como de ser humano, só para eles sentirem cheiro de carne nos seus fatos, diretamente eles têm aquele instinto de querer devorar, de querer esmigalhar, de querer comer. Desses felinos aqui nós temos os leões, nós temos a onça, nós temos o tigre, nós temos o leopardo e podemos definir também o jacaré. São felinos, são animais terríveis que quando sentem cheiro de carne, seja de ser humano como cheiro de animais, só pelo o fato deles sentirem, eles já têm aquele impulso de querer detonar, de querer devorar, de querer destruir. Meu amigo, minha amiga, Deus está no controle de tudo. Soberania de Deus, olha, Deus ele disse, declarando: operando eu, quem impedirá? Ninguém impede. Se Deus quer livrar, ninguém pode fazer nada. Mas só que aqui estava na soberania de Deus. Deus disse não. Deus, portanto, por Deus amar tanto Daniel, por Daniel ser alguém que se dedicou à oração desde a sua adolescência. Desde a sua adolescência ele sempre buscou a Deus. E Deus sempre lhe deu a graça dele interpretar sonhos e visões. Deus disse não. Quando Daniel ele foi jogado na cova dos leões, Deus enviou um anjo, glória a Deus. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E fechou a boca dos leões. Olha, o que aconteceu aí na cova dos leões, só mesmo Deus para fazer, só mesmo Deus para resolver. Mas por que Deus fechou a boca dos leões? Porque Daniel era escolhido. É aquilo que eu digo, meu amigo, minha amiga. Quem é escolhido por Deus não morre. Ele pode passar pela sombra do vale da morte. Ele pode passar em caminhos perigosos. Se Deus quer, ele não morre. Ele não morre. Os leões não comeram Daniel. Mesmo sendo selvagens, mesmo sendo felinos que sentindo o cheiro de carne, já tem um impulso de querer devorar, de querer detonar. Agora, missionário, por que os leões não comeram Daniel, missionário? Será que Daniel ele era diferente? Ele era um ser humano anormal? Ou será que ele... O que Daniel fez? O que impediu que os felinos não comessem Daniel? É muito simples, meu amigo, minha amiga. De tanto Daniel servir a Deus, de tanto Daniel ser um homem de oração, Daniel já não era mais um homem carnal. Ele era um homem espiritual em corpo de carne. Daniel era um homem espiritual em corpo de carne. Por isso que os leões, quando viram Daniel, eles devem se olhar um para o outro e falar: não, nós não podemos comer, porque a carne dele ele não é carnal, ele é espiritual. Ele é espiritual. Por isso, meu amigo, minha amiga, servir a Deus faz a diferença. Servir a Deus faz a diferença. Olha, quem serve a Deus tem que entender uma coisa. Você e eu, nós temos que aprender a amar a Deus acima de tudo e de todos. Só quando eu e você amar a Deus acima de todos, acima do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, acima mais do que a nós mesmos, então nós estamos preparados que é para passar por experiências assim, de estar na dependência de Deus. De estar na dependência de Deus. Eu queria fazer o Espírito Santo tem uma pergunta para você e para mim. Que tipo de cristão você é? Será que você é um cristão verdadeiro? Será que você é um homem, uma mulher de Deus verdadeira? Porque homem e mulher de Deus não é simplesmente com as palavras, é com os atos. Quem é verdadeiro não para. Quem é verdadeiro continua a falar, mesmo que as pessoas falam que é para ele parar, porque ele sabe quem ele chamou. Quem ele vocacionou para o ministério. Daniel não parou de orar, mesmo os seus inimigos armando tramas que é para ele tentar, que é para ele ser devorado. E o rei, glória a Deus, o rei não estava conseguindo dormir, meu amigo, minha amiga. Sabe por que ele não estava conseguindo dormir? Porque o testemunho de Daniel era tão forte que o rei disse: não, ele não merece ficar naquele lugar. Ele não merece, ele é um homem justo, é um homem santo. É um homem de Deus, ele não merece ficar na cova dos leões. Aí o que aconteceu? O rei perdeu o sono. O rei perdeu. Até o próprio ímpio reconheceu que Daniel tinha algo que era diferente. A pessoa que é de Deus, aonde passa, as pessoas têm que falar, as pessoas têm que reconhecer Deus na vida dele.
Será que você, quando passa no seu serviço na rua, as pessoas quando olham para você, vejam Deus em você, ou as pessoas vejam um mentiroso, uma prostituta, alguém que não tem caráter, alguém que engana as pessoas? Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas dizem de você? Porque o que as pessoas dizem de nós também é algo que influencia muito o nosso caráter. Quando as pessoas olham para você, o que as pessoas dizem de você? As pessoas dizem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou as pessoas dizem que não, ele é um gatuno, ele é um mentiroso, ele é um ladrão, ele não tem caráter. Que tipo de pessoa você é, meu amigo, minha amiga? Que tipo de pessoa? Porque o que você é por dentro você sabe. Mas o que as pessoas falam de você? As pessoas falam bem de você ou as pessoas falam mal? Porque o rei, mesmo se levantando inimigos contra Daniel, o rei reconheceu que Daniel tinha Deus na vida dele. Ao ponto que o rei não dormiu, ele se propôs no coração, inclusive fez jejum, para livrar Daniel da cova dos leões. Glória a Deus. Mas o jejum do rei era o objetivo, ele não queria que Daniel morresse esmigalhado pelos leões. Mas Deus, na soberania de Deus, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Por quê? Porque Deus não queria que Daniel morresse dessa maneira. Mas isso por quê? Porque Daniel, ele servia a Deus. Ele tinha compromisso com Deus e ele era fiel, íntegro. Ele respeitava a sua aliança com Deus. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você tem que ter compromisso com Deus, meu amigo, minha amiga. Não adianta simplesmente você ouvir. Você tem que ouvir, entender e colocar em prática a pregação do Evangelho. E o rei, quando foi lá na cova de Massa, ele chamou Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, glória a Deus. Glória a Deus. Até o rei reconheceu, um rei pagão reconheceu que Daniel era servo do Deus vivo. Dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente tenhas servido, ele tenha podido te livrar dos leões. Glória a Deus. Glória a Deus. Até o rei reconheceu que Daniel ele servia a Deus continuamente. Ou seja, Daniel, por ser um homem de muita oração, de ter um relacionamento com Deus contínuo, ou seja, de orar a Deus toda hora. Toda hora ele orava a Deus. Aquilo impressionou o rei. Aquilo impressionou o rei. O rei chamou Daniel na cova com voz triste, com voz que revela a aflição. Daniel, servo Deus viu, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido te livrar dos leões. Glória a Deus. Olha o milagre, meu amigo, minha amiga. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo, glória a Deus, e fechou a boca dos leões, porque ele olhou para mim e ele me considerou inocente. Glória a Deus. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? A justiça vem de Deus. A justiça vem de Deus. Não adianta fazer justiça com as próprias mãos. Se as pessoas estão a te perseguir, se as pessoas estão a te odiar, se as pessoas querem te matar, se as pessoas querem te destruir, se as pessoas têm ciúme, têm inveja de você, não reage. Sabe o que você tem que fazer? Dobra o joelho e ora. Faz como Daniel. Ora a Deus. Busca a Deus. Entra no teu quarto, fecha o teu quarto, vai na oração. É Deus que vai te defender. É Deus que vai... Você entender isso, meu amigo, minha amiga? A partir do momento que você serve a Deus, você não deve se defender quando as pessoas te criticam, quando as pessoas te falam mal, quando as pessoas tentam te perseguir. Deus é que vai te defender. E o rei, quando ouviu a voz de Daniel, o coração do rei se encheu de gozo, de alegria, glória a Deus. Diretamente o rei chamou os guardas de segurança, abrem a cova, tirem Daniel. Ele chamou Daniel. Daniel veio sem nenhum dano, sem nenhum ferimento. Sabe por quê? Servir a Deus faz a diferença, meu amigo, minha amiga. Quem teme a Deus, quem serve a Deus não morre. Quem serve a Deus, Deus sempre lhe dá um fim feliz. Quem serve a Deus, Deus não permite que ele seja destruído. Deus não permite. Tem alguns casos que Deus permite que, como aconteceu com alguns homens de Deus, que Deus permitiu que fossem destruídos, mas depois tiveram um fim feliz, que Deus lhe recebeu na glória. Mas tem no caso de Daniel, Deus não permitiu, por quê? Porque Deus, ele é soberano. Quando Deus decide livrar alguém, ninguém pode impedir. Deus livrou Daniel da cova de leões. Deus fechou a boca dos leões, entrou no instinto deles e fechou a boca dos leões. Agora, olha o inverso. Olha o inverso, meu amigo, minha amiga. Quando os inimigos viram Daniel a sair da cova dos leões sem nenhum ferimento,
a ira, o ódio no coração deles bateu tão forte, ficaram com tanta raiva que eles queriam que Daniel morresse na cova dos leões. Mas olha o que eles fizeram. O rei estava muito feliz porque o rei, ele amava Daniel. Daniel era um exemplo de homem, glória a Deus. Eles falaram assim, a história diz que eles olharam para ele e falaram, Daniel não morreu na cova dos leões porque talvez pode ser que eles não tenham fome, talvez pode ser que os leões eles estão repletos. Foi por isso que quando Daniel entrou na cova, os leões não lhe fizeram nada. Olha, tem um versículo no livro de Provérbios, diz assim, enredaste na rede com as palavras da sua boca. As próprias palavras desses homens que queriam matar Daniel, enredou eles e destruiu eles. Glória a Deus. O que aconteceu? Quando eles falaram isso, não, rei, os leões não têm fome, pode ser que eles estão repletos, eles comeram ontem, não têm fome, é por isso que eles não devoraram Daniel. Aí naquele momento aí, Deus através do rei falou, tá bom então, vamos ver se os leões não têm fome. Vamos ver se eles não têm fome. Aí tiraram Daniel. O que o rei fez? Mandou lançar na cova dos leões esses homens que queriam destruir Daniel, junto com as suas mulheres, junto com as suas crianças. Eles mandou lançar na cova dos leões. Olha que a palavra de Deus diz, antes deles chegarem na cova, é aquilo que eu falei, que os leões são felinos, são animais carnívoros, que basta só sentir cheiro de carne, seja de ser humano como de animal, diretamente vem no cheiro dele aquela capacidade de querer devorar, de querer comer, de querer esmigalhar tudo. E o que aconteceu? O anjo, ele tinha saído da cova. Quando Daniel saiu da cova, o anjo de Deus também se retirou. Voltou na eternidade, glória a Deus. O anjo de Deus voltou na eternidade quando Daniel saiu da cova dos leões. Aí quando esses homens que queriam destruir Daniel, junto com as suas mulheres, os seus filhos, eles basta só chegarem na cova, basta só pisarem só o pé nas covas. A partir que eles entraram na cova e se fechou, só os leões de sentirem o cheiro deles diretamente devorar aqueles homens com as suas famílias. Por quê? Porque quem tem Deus na vida nunca é destruído. Deus não destrói. Aqueles que têm Deus na vida, Deus não permite que eles sejam destruídos. Deus, ele falou, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Servir a Deus faz a diferença, meu amigo. Eu dou graça a Deus, eu louvo a Deus por Deus me dar a graça de lhe conhecer muito cedo e por me fazer ser um cristão, de conhecer o caminho do Senhor. E louvo a Deus por Deus me dar a força de lhe seguir muito cedo, de levar a ser o relacionamento que eu tenho com Ele. Independente se as pessoas vão gostar de mim ou não, porque servir a Deus é melhor. O melhor estilo de vida é ao lado do Senhor Jesus, é ao lado da palavra de Deus. Se você quer, meu amigo, minha amiga, ser um homem ou uma mulher de Deus, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para entender que a partir do momento que você tiver a servir a Deus, as coisas vão acontecer. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai abençoar o trabalho das tuas mãos. Aonde você colocar os pés vai prosperar. Aonde você andar, as pessoas vão falar de você, porque tem Deus dentro de você. Tem Deus dentro de você. Mas outro lado que você não pode esquecer é que quando as pessoas começarem a te odiar, porque Satanás, ele vai usar as pessoas que é para tentar te destruir. Por quê? Porque Satanás, ele odeia a palavra de Deus. Ele odeia todos aqueles que fazem o que Deus quer, que vivem uma vida limpa, uma vida santa. Satanás, ele vai suscitar homens que vão sentir invejas, ódio, raiva de você, que até vão querer te matar por causa do testemunho que você está dando como homem e mulher de Deus. Mas você tem que ficar firme, meu amigo, minha amiga. Você não pode ter medo de invejoso. Você não pode ter medo daquele que te persegue. O que você tem que fazer, você tem que aprender a ser uma pessoa de oração. Você tem que ser pessoa de oração, tem que ser uma pessoa dependente de oração. Se você não conhecer a Deus, meu amigo, meu amigo, que as pessoas estiverem a falar de você, seja bem ou mal, aquilo vai te afetar muito, porque você é uma pessoa que não pratica, que não dedica a vida cristã. Deus quer que você seja maduro. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Deus quer que você amadureça. E você só pode amadurecer no momento que você tiver a se envolver com o reino de Deus. O que é que eu faço, missionário? A primeira coisa que eu gostaria de te convidar, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tens que aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você não é batizado nas águas, eu aconselho você a procurar uma igreja evangélica. Se batiza nas águas, em seguida, porque o batismo das águas representa arrependimento.
processo da regeneração. Aí depois você busca o batismo no Espírito Santo de Deus. E tem pregações que o Espírito Santo me iluminou para falar sobre o Espírito Santo da promessa. Você pode pesquisar nos meus históricos no meu canal no YouTube, tem, que pode te ajudar muito. E você aprenda a levar o teu relacionamento com Deus a sério, mais a sério do que a tua vida. E as coisas vão acontecer. Você terá experiências positivas, experiências negativas, porque com Deus é assim. Deus ele abate o ser humano para verdadeiramente levantar. Satanás ele funciona ao contrário. Satanás ele primeiro levanta, que é para depois abater. Deus é o contrário. Todos aqueles que têm Deus na vida têm que estar preparados para tudo, para as coisas boas, para as coisas ruins, mas eles têm que permanecer inabaláveis. Porque a fé em Deus, a confiança em Deus, nada, absolutamente nada, pode impedir um homem, uma mulher de Deus, de ser fiel a Deus. Porque Daniel, ele era próspero, ele era rico, mas a prosperidade, a riqueza que Daniel tinha, não foi ele que conseguiu pela inteligência dele. Ele entendeu, Daniel, que Deus é que havia lhe prosperado, que Deus é que havia lhe enriquecido. A tal ponto que quando Daniel lhe condenaram que é para ser lançado na cova dos leões, ele disse: olha, no tempo eu vou deixar de ser primeiro-ministro, eu vou deixar de ser primeiro-ministro da Babilônia, mas não vou abrir mão do reino de Deus prioritário. É isso que Deus quer. Deus quer que eu e você, a gente não tenha um coração em nada. O teu coração não pode estar nas coisas materiais, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua mulher, no teu marido, nos teus filhos. O teu coração não pode estar em nada, o teu coração tem que estar único, exclusivamente em Deus. Porque quando as coisas estiverem a acontecer, você não será abalado. Você não será abalado por quê? Porque a tua fé, a tua segurança, ela está em Deus. É isso que Deus quer. Deus quer que eu e você, a gente seja homens e mulheres inabaláveis. Mas para isso acontecer, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que gastar tempo. Ou quando falo de gastar tempo, tem que gastar tempo, meu amigo meu. Se você não orar, se você não tem tempo para ter uma vida de oração, se você não tem tempo para ler as Escrituras Sagradas, não tem como você ter conhecimento, não tem como você ter sabedoria do alto. Você tem que, olha, o manual do fabricante chama-se a Bíblia Sagrada. Você só será forte se você conhecer o manual. Você conhecer o manual, você será psicologicamente forte, ao ponto que o que as pessoas estiverem a falar, seja bem ou mal, já não vai começar mais a te afetar, porque você sabe o que Deus quer para a tua vida. Amém? Espero que essa palavra sobre a cova dos leões tenha iluminado você e a mim. Deus quer que a gente seja homens e mulheres valentes, fortes, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas nós temos que semear. Servir a Deus, meu amigo, minha amiga, não depende de frequentar uma denominação evangélica. As denominações evangélicas, as igrejas evangélicas estão a fazer um bom trabalho, mas servir a Deus é mais do que isso. Servir a Deus não é ir na igreja todos os dias. Você sabe o que é servir a Deus? Sabe o que é servir a Deus, meu amigo, minha amiga? É você dar bom testemunho no teu trabalho, como um bom funcionário, na tua casa como um bom marido, como um bom filho. É você ter o costume de controlar a tua língua, porque tem pessoas que falam sem pensar. Servir a Deus é isso, meu amigo, meu amigo. É você vigiar os teus atos, as tuas ações, o que você pensa, o que você vê, o que você fala, e ser um bom exemplo aonde você estiver a passar, no teu bairro, na rua, no serviço, não importa. Deus quer que a gente seja amor. Deus quer que a gente seja exemplo, como Daniel foi, e mesmo que a gente seja vítima de calúnia, de perseguição, de condenação a ser lançado na cova, a gente permanece firme, porque sabe que Deus é conosco, que Deus, mesmo livrando ou não livrando, a gente tem que permanecer inabalável, porque Deus é fiel, a promessa de Deus não falha. Amém? Espero que essa palavra sobre a cova dos leões tenha te iluminado. Eu vou fazer a oração e através da oração espero que o Espírito do Senhor possa impactar você e você possa levar o teu relacionamento com Deus com mais seriedade. Amém? Feche os olhos, vou fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, é bem verdade, Santo Deus, que é com um grande e enorme prazer que eu venho a Ti te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar o entendimento dessa pessoa. É bem verdade, meu Pai, que as pessoas pensam que ser cristão, que servir a Deus é simplesmente se limitar a ir para a igreja, a dar dízimo, a dar oferta, a cantar, a pular, não é mais do que isso.
Servir a Deus é dar um bom exemplo. Esse é um bom testemunho de trabalhador, de homem, de mulher, de marido, de filho, de pai, de mãe. Servir a Deus é dar um bom exemplo de vida aqui na terra, um bom exemplo de vida cristã. Por isso, Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Santo Deus, fazer brotar dentro do nosso coração a fé que o Senhor havia colocado em Daniel, a fé inabalável. É bem verdade que a fé inabalável ela vem consoante o percurso, consoante a caminhada, o histórico da vida do homem, da mulher e da praticidade do seu relacionamento diário com Deus. Nos ajuda, Santo Deus, a ser forte. A ser forte, nos ajuda a ser exemplos. É bem verdade, Senhor Jesus, que o Senhor vem buscar uma igreja pura, santa, irrepreensível. Nos ajuda a ser um exemplo de homem e de mulheres de Deus. É tudo que eu te peço e te agradeço de coração. Levanta em meio das mãos dos seus, pois o Senhor repreenda todos os principados, todas as potestades que têm trabalhado direito ou indireto para tentar destruir as nossas vidas. Que sejam todas elas repreendidas e neutralizadas na autoridade no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra, abençoe essa pessoa e que o Senhor lhe ajude a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor falou por intermédio de mim. É o que eu lhe peço, eu tenho que lhe agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, por me ouvir. Espero estar com vocês até o próximo vídeo da parte de Deus. Como sempre, aquilo que eu falei, que vida cristã, vida com Deus é diária, é todos os dias. É todos os dias. As pessoas falam que são cristãs, mas as pessoas não oram, as pessoas não lêem a Bíblia, as pessoas só vão na igreja no domingo. As pessoas, onde elas passam no trabalho, não dão um bom exemplo de pessoa, de ser humano. Pessoas que dizem que são cristãs, que falam palavrões, que são fofoqueiras, que gostam de brigar pelaquilo que não deveriam brigar, enfim. Ou seja, tudo isso nós só podemos mudar quando é assim, quanto mais nós nos envolvermos com Deus, quanto mais nós tivermos uma vida de oração com Deus, o Espírito Santo, ele vai fazer brotar dentro de nós os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E sendo assim, nós seremos pessoas completamente diferentes. Será mais fácil nós fazer o bem, porque Deus está dentro de nós. É isso que Deus quer. Amém? Espero que essa palavra ela tenha edificado, fortalecido você. Espero estar da parte de Deus no próximo vídeo. O que me motiva, o que me faz pregar é o poder de Deus que está dentro do meu interior, que o Espírito Santo colocou dentro de mim, é que me faz pregar. E Deus ele quer que você faça o mesmo. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom final, um bom dia. Espero estar com vocês no próximo vídeo da parte de Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau.